Graça e paz, queridos amigos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados, nós vamos começar uma maratona no Evangelho de Lucas, este estudo de todos os capítulos desse livro, tá? Eu peço a você que acompanhe esse estudo aqui do nosso Senhor Jesus Cristo, descrito pelo evangelista Lucas, amém? Vamos ao estudo? Vamos por hoje, amado, começar em 10 versículos. Eu fiz esse estudo num grupo, nós levamos um tempo para terminá-lo e foi tão gratificante, primeiramente para mim, aprendi muito mais do Senhor e continuo aprendendo, e eu tenho certeza que vai ser muito gratificante para você também, viu? Desde já, compartilhe a obra do Senhor, não só esse vídeo, mas qualquer vídeo do Reino de Deus que chegar à tua mão. Passa para frente, cara, passa para frente. Se é palavra do trono de Deus, se são palavras de vida eterna, sopre, seja uma ponte aonde você estiver, amém? Vamos lá? Capítulo 1. Tendo, pois, muito empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos em que nós se cumpriram, segundo nos que transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim convenientemente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Amado, vamos aqui. O evangelista Lucas é um dos últimos evangelhos, né? Ele está escrevendo aqui para Teófilo. Teófilo era um homem de alto escalão da sociedade e Teófilo tinha convertido ao Santo Evangelho. Eu creio que ele era amigo de Lucas e Lucas, movido pelo próprio Deus, sem saber que o evangelho dele se expandiria de uma forma tão profunda, tão panorâmica para o mundo todo, e impactar o mundo todo, ele escreve no papiro, através de uma pena, para Teófilo, descrevendo os fatos. Imagina uma pessoa que acabou de converter o evangelho, mas não conhece Jesus, eles não tinham acesso à palavra de Deus naquela época. Então os apóstolos em si, Deus os levanta para esse propósito também. Como Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, eu imagino Lucas pesquisando o evangelho de Marcos, como ele conviveu com alguns remanescentes daquela época, os testemunhas daquela época, ele ia escrevendo, porque Lucas, além de ser médico, de ser um grande homem de Deus, ele era um acadêmico de primeira, gente. Então ele descreve os fatos exatamente da maneira a qual eles ocorreram, descrevendo detalhadamente. Você vê que o evangelho de Lucas é o evangelho mais detalhado, cara, é lindo demais. É um dos evangelhos que eu mais estudo. E ele descreve detalhadamente, minuciosamente, de tudo desde o princípio, amado. Desde o princípio. A genealogia de Lucas é a que vai até Adão. Então, amado, Lucas faz todo esse detalhe no evangelho para enviar para Teófilo. Só que o propósito de Deus era mais profundo, ia chegar até nós há mais de 2000 anos depois, hein, amado? Vamos continuar. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. Aí ele já começa a descrever os fatos, desde o chamado de João o Batista, e ele vai na genealogia do próprio João, na pessoa de seu pai. Gente, ele descreve o reinado, o rei Herodes, rei da Judéia. Ele descreve o sacerdote da ordem a qual Deus visitou para que seu propósito começasse a ser gerado. No versículo 6 é o que eles vão fazer. Eles eram justos, tanto Zacarias e Isabel, sua esposa, que vão ser mãe de João o Batista, eles, ao versículo 6, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão, ou seja, eram servos de Deus,
corretos e justos. Tinha uma vida aos olhos de Deus e da sociedade irrepreensível. Claro que eram homens falhos, e mulher falha, mas eram irrepreensíveis. Procuravam com as suas forças a cada dia e, acima de tudo, pela ajuda de Deus, ter uma vida honesta e digna aos olhos de Deus. Eram ambos justos perante Deus e andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha, então Deus não escolhe qualquer um, para derramar sua honra, derramar de fato os seus projetos, amado. Ele olha para o coração, ele vê se tem compromisso, E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal da época, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Amado, um detalhe crucial e escandalizante para aqueles que se priorizam a fé, priorizam os padrões desse mundo. Deus quebra padrões. Deus pega o que não é para ser aquilo que Ele quer que seja. Ou seja, Jesus pega dois idosos, Isabel e seu esposo Zacarias. Ela, além de ser idosa, era estéril. Estéril é quem tem a madre seca, não pode gerar filhos. E é ela que Deus escolhe. Deus a escolhe para ela gerar o último profeta do Velho Testamento. Queria ter a honra de batizar o Filho de Deus. Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de João o Batista. Gente, a vida de João Batista não operou um sinal, mas a vida de João Batista foi um escândalo na terra. E Deus escolhe dois idosos, um sacerdote temente, fiel a Deus, aos seus preceitos, a seus princípios, tanto ele quanto a mulher. Deus escolhe, e Lucas está descrevendo aí para Teófilo. Teófilo, foi mais ou menos nessa pegada aí, Teófilo. Deus foi lá, Deus pega o que não é, Teófilo. Então não precisa ser judeu, Teófilo. Mesmo você sendo romano, Deus tem um projeto na sua vida. Mesmo você sendo do alto escalão da sociedade, Deus também tem um projeto da sua vida. Mesmo você sendo do baixo escalão da sociedade, Deus tem um projeto da sua vida. Então, o nosso Deus não faz acepção de pessoas, e Ele olha para um coração quebrantado, temente aos seus princípios, e Ele faz uma obra sobrenatural. Amado, nós vamos parar por aqui e meditarmos até o versículo 10. Sem pressa, vamos andar pelo livro de Lucas de uma maneira direcionada pelo Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa nos conduzir e nos ensinar a doutrina do céu. Vamos orar pelo Setembro Amarelo? Todos os dias nós vamos orar pelo Setembro Amarelo, amém? E por todas essas pessoas que têm padecido. Soberano Deus, nós colocamos cada alma nas tuas mãos, essas pessoas que têm sofrido e padecido por depressão e que têm pensado em suicídio. Nós te pedimos, Jesus, nós pedimos a ti que seja repreendida toda ação da morte através do suicídio, que o número do suicídio no Brasil e no mundo venha diminuir em nome de Jesus. Nós te glorificamos e te exaltamos, amém? Amanhã nós estaremos dando continuidade. Compartilhe o vídeo aí, cara. Seja um pregador do Evangelho. Deus tem um plano de sua vida. Fica com Deus.